Por exemplo, o tom Uhum. de voz, né, que você vai impor, a sua postura vocal, o seu aperto de mão, Uhum. né, tudo isso também tem um peso enorme. Eu gostaria de saber, na prática, qual a recomendação, Grácia e primo, que vocês podem dar. Grácia, eu no mundo corporativo também muitos anos, eu vi de tudo, né, e eu como homem, apesar de homem, eu não eu tenho uma eu avalio muito o visual, mas eu avalio muito o tom de voz. Para mim, a forma de falar é muito importante. Você percebe quase o estado de espírito da pessoa conforme o tom de voz que ela está naquele momento, Verdade. né. O Uhum. som é a frequência, né. É, isso para mim é uma coisa fortíssima. Eu gostaria que vocês dessem aqui na prática, aqui, dicas para nossa audiência, a Grácia, focada talvez no mundo corporativo, e primo focado ali para o business, empreendedorismo, apresentação, para esse segmento, dessem dicas práticas do cuidado nesse momento, até o que acontece antes, né, a preparação como um ser humano ali, 5 minutos antes de participar de algo que ele vai precisar se apresentar, numa reunião da empresa ou num novo emprego, né, ou atendendo o cliente, desse uma dica prática aqui para o nosso Com pessoal. certeza. Posso começar, primo? André, você trouxe algo sobre tom de voz, sobre aperto de mão, que fala muito sobre a linguagem não verbal. É aquilo que eu não precisei falar, mas que eu sou percebida, né, como um todo. E tem um estudo que é do Albert Mehrabian, alguma coisa assim, Uhum. onde ele fez uma pesquisa e ele detectou que, nessa pesquisa, que 93% da comunicação que a gente passa para as pessoas é não verbal. É tom de voz, são gestos, são imagem pessoal. Somente 7% daquilo que a gente fala realmente é captado como algo, como o entendimento ali da mensagem. Ou seja, não é só o que a gente fala, é também o conjunto. É o tom de voz, é o aperto de mão, é a minha postura, é a minha vestimenta, é o meu vocabulário também, né? O meu repertório. Aham. Então, você tem toda a razão. Isso é o conjunto, é a percepção que realmente a gente vai passar para as pessoas. Tá envolvido não só o que, mas o como. Eu acho o seguinte, que eu sempre falo para as pessoas, quando elas vão para uma entrevista ou quando elas vão procurar se posicionar em algum lugar, que o fundamental é elas fazerem, tirar um minuto para fazer uma meditação. Por Tá. quê? Quando você está fazendo essa meditação o que é? A base é a respiração, né? E quando você tem aquele encontro de 3 respirações profundas, inspirando e expirando, você traz o centro, o seu equilíbrio. E aí, o que acontece? Você acaba trazendo um pouco mais de paz para dentro de você. E quando você, então, vai para falar, você precisa ser verdadeiro. Porque hoje o mundo já está tão cansado de pessoas fake, né? Já existe tanto mundo engessado, as pessoas são tão querem mostrar aquilo que elas não são para poder conquistar o que elas querem. E na verdade, o que vai acontecer é se for real. Porque às vezes aquela porta pode não se abrir naquele momento, porque vem vindo uma outra porta muito mais especial. Ou costumo dizer uma janela ou uma porteira. O importante que eu acho é a gente ser verdadeiro. Então, a dica que eu dou, em primeiro lugar, é você meditar um minutinho, aonde quer que você esteja. Vai num banheiro, medita antes de entrar. Você vai trazer esse equilíbrio e essa luz para dentro de você. E quando você começar a conversar, lógico, a voz, o posicionamento do aperto de mão, sabe? Quantas vezes a gente segurou numa mão de uma pessoa frouxa, sabe? Parece que a pessoa não está nem aí. O quanto isso quer dizer sobre a pessoa, né? Tudo hoje em dia a gente ilustra através da forma com que a pessoa se apresenta ou com a forma com que ela fala, com que ela toca, as ações dela.